eu fui colocado no meio acadêmico, primeiro pelo meu pai, pelo incentivo dele, depois pela minha esposa e um professor que eu tive, e eu fui tirado do meio acadêmico por esse desejo de poder, de fato, atingir mais pessoas. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito empreendedora, né, de uma família simples do interior de São Paulo. A minha mãe precisava todos os dias acordar e buscar na rua o sustento da nossa casa, o sustento da nossa família, porque meu pai tinha passado por alguns problemas de saúde e ela precisava ajudá-lo. E minha mãe me levava, né? Então eu comecei desde cedo a perceber que quando a gente tem a capacidade de envolver pessoas, né, envolver outras pessoas no nosso objetivo, a gente consegue vencer. Um exemplo simples, né, minha mãe ela pegava coisas de varejos para vender de porta em porta. E normalmente ela não tinha grana antecipada, então ela pegava, vendia, para no final da tarde pagar para essas pessoas que davam crédito a ela, né, o quanto ela tinha pego naquele dia. Então, mas eu acho que desde pequeno eu aprendi isso, que a gente tem a capacidade, a possibilidade de transformar coisas, né? Transformar a vida, e a principal coisa que a gente pode transformar é a vida da gente, primeiro, para depois tentar transformar outras coisas. Meu pai, de certa forma, ele enfiou na minha cabeça, na cabeça do meu irmão, que a chance que nós tínhamos na vida era estudando, né? Porque tanto ele quanto minha mãe não tinham tido acesso ao estudo, e ele falava claramente que se nós estudássemos, nós tínhamos uma condição melhor de poder enfrentar a vida e criar coisas legais. No final da graduação, eu já estava em mercado, né, eu trabalhava em uma empresa como gerente de rede de computadores e eu era chefe de uma equipe de engenheiros cadistas na época. E na formatura, um professor meu, chamado Carlos Magnus, ele me deu um ultimato, né? No dia da formatura ele falou, cara, você tem que fazer um mestrado. Me tocou muito. Então, na sequência, eu procurei a inscrição para um mestrado. Do mestrado para o doutorado foi quase que um processo natural. Quando eu estava terminando o doutorado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, o meu orientador na época, o Gilberto Câmara, ele me disse que eu tinha uma veia muito forte para a área acadêmica, só que eu tinha essa vontade muito grande de vender as ideias, vender as análises, né? Quer dizer, todo aquele conhecimento que eu estava acumulando ao longo desses anos estudando, de certa forma eu tinha vontade de passar para as pessoas. Mas não passar para um grupo restrito de pessoas, né? Eu tinha vontade de ampliar esse conhecimento, né? Levar para os pequenos empresários, para os pequenos empreendedores, né, a ideia das análises, né? Como que modelos analíticos poderiam ajudar. Eu tenho a clareza, né, isso é muito próprio dentro de mim, é muito verdadeiro dentro de mim, de que o conhecimento empírico, né, o conhecimento provado, o conhecimento adquirido, ele é fundamental para poder desenvolver o conhecimento inato, né? Então, eu digo que a gente vê grandes empreendedores no Brasil e no mundo que não tiveram a oportunidade de estudar, não estudaram e são pessoas excepcionais. Eu acredito que se essas pessoas tivessem tido acesso ao estudo e tivessem tido a oportunidade de frequentar a academia por um período, eu não tenho dúvida que elas se potencializariam muito, né? Então, hoje, o que rege a minha vida é o conhecimento, né? Eu não tenho dúvida de que o estudo diário, frequente, é como uma poupança, né? Todos os dias você coloca uma moeda, no final de um determinado período você tem uma grande quantidade de moedas. O conhecimento é igual. Então, uma das métricas que nós temos na nossa empresa é isso. Do tempo de dia produtivo, 80% a gente dedica para a produção diária, a operação, as entregas que nós temos para os nossos clientes. 20% são dedicados ao estudo, à evolução e à inovação. Essa é uma métrica dentro da empresa. Quando eu percebo que algum funcionário está saindo dessa linha, eu cobro, né? Porque o conhecimento, a prática, ela é muito embasada pela teoria. Então, a academia me fez o que eu sou, eu não tenho dúvida disso. Um cara que trabalha comigo há bastante tempo, chamado Luciano, esse menino tinha sido meu aluno na faculdade, ele tinha prestado concurso público numa das maiores universidades públicas do Brasil, passado em primeiro lugar, e eu o convidei para vir trabalhar comigo. E ele aceitou.
né? E ele exonerou o cargo que ele tinha público para vir trabalhar comigo. Um ano depois, que foi no final de 2009, esse moço se casou e a esposa estava grávida. E naquele momento foi o momento que eu percebi a importância do nosso trabalho e a responsabilidade que eu tinha. Eu acho que ali nasceu nossa empresa de verdade, onde eu olhei para algumas pessoas que trabalhavam conosco, que tinham suas famílias e que o sustento vinha fundamentalmente da nossa empresa. Ali eu percebi que o jogo estava começando de verdade. Um outro ponto muito importante foi na filosofia que eu adotei para a empresa. Né? Uma das questões que eu mais busco é tentar encontrar onde estão as minhas limitações. Né? E uma limitação grande que eu tinha era na área administrativa financeira da empresa, porque a minha cabeça era voltada para outros tipos de negócio. Então, eu trouxe em 2010 um sócio para cuidar dessa área. O que é bacana é que a gente ampliou muito a empresa. Né? A minha métrica hoje é, todas as vezes que eu dividi, eu ampliei significativamente a minha parte. Para vocês terem uma ideia, na primeira divisão que eu fiz da empresa, eu passei a ter 50% da empresa, ela passou a faturar quase 250% do que ela faturava. Então a minha parte proporcional era 125%. Então, todas as vezes que eu dividi, eu ampliei muito. Manter o foco é muito importante. Né? Quando a gente tem muitas ideias, e eu acho que os empreendedores de uma forma geral têm muitas ideias, você abre muitas portas, muitas possibilidades. Né? Mas o que eu percebo é que destas possibilidades, você tem que agarrar algumas ou apenas uma. Focar nessa possibilidade para que ela se torne realidade. Então hoje, eu tenho a clareza de que quando a gente inicia um novo negócio no nosso grupo, a gente tem que colocar a energia total nesse negócio, para que ele consiga, primeiro, se desenvolver, paralelo a esse desenvolvimento do negócio, preparar pessoas para que num futuro não muito distante assumam aquele negócio com a mesma competência, com a mesma energia, com o mesmo desejo que você tem, para que você possa empreender novos negócios. Há uns 5 anos atrás, eu imaginava uma empresa com muitas pessoas, né? A gente chegou a ter algumas centenas de funcionários no grupo e eu achava isso muito bacana, muito legal. E hoje eu mudei um pouco essa visão. A primeira coisa que eu desejo é, de fato, um reconhecimento pelo trabalho de análise de mercado, de inteligência de mercado. Isso é muito importante para a gente. O segundo ponto é que eu prefiro hoje trabalhar com menos pessoas, mais qualificadas e que ganhem melhor. Que a nossa empresa ela tem que ser capaz de gerar riqueza, né? E que as pessoas possam viver bem, viver de forma digna, com salários adequados, com condições adequadas. Fala galera, curtiram o episódio da semana? O Fernando realmente é um fora de série. Ele tem um lado empreendedor e um lado acadêmico, os dois atuando em conjunto, quebrando vários paradigmas e mostrando sim que é possível. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve no canal que semana que vem a gente está de volta com um episódio novinho em folha. E quem quiser levar o Fora de Série para sua empresa, entre em contato com a gente no contato@foradesérie.com que a gente bate um papo por lá. Valeu? Fui!